DIU, de cobre, cobre com prata, Mirena, Kailina, Implanon, métodos de longa duração e a adaptação quando a gente começa a usar. Muitas dúvidas, recebo muita pergunta sobre isso. Vamos falar sobre isso hoje. Bora pro vídeo! Cá estamos de volta para mais um vídeo no seu canal de saúde da mulher, comigo, doutora Luciana Mori. Me chama de doutora Lu, por favor. Esse é um canal que a gente pretende falar de ginecologia, de assuntos relacionados à saúde da mulher, de saúde e medicina, agora até com vlogs da família, trololó. Então aqui a gente pretende ficar amiga, de fato ficar amiga. E uma das perguntas que eu recebo muito e que conversa-se muito no consultório, no Instagram, na caixinha, enfim, é o processo de adaptação aos métodos de longa duração. Então a gente vai falar dos LARCs, que é uma sigla em inglês que significa Long Action Reversible Contraceptives. Então são os contraceptivos de longa duração. E aí, quando a gente fala de começar a utilizar um método de longa duração, a gente precisa entender que ele é de longa duração. Geralmente de 3 a 10 anos, dependendo do método. E isso acaba fazendo com que a gente tenha um período adaptativo. Antes de eu começar a falar sobre isso, tu já é inscrita aqui no canal? Tu já é inscrito aqui no canal? Você que está sempre aqui assistindo o vídeo e não aperta o botãozinho de se inscrever, tu não vai pagar nada, garoto. Já se inscreve, já ativa o sininho de notificação, vambora fazer esse vídeo bombar. Curte, comenta, me diz qual método de longa duração você usa aqui nos comentários. De repente a gente faz um vídeo dedicado ao teu método de longa duração. Vamos falar dos assuntos que mais interessarem vocês, é para isso que a gente está aqui. Então, quando a gente fala de métodos de longa duração, a gente tem que falar justamente desse período adaptativo, que vai variar muito de organismo para organismo, vai variar muito dentre os métodos de longa duração, e a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 grupos. Os DIUs não hormonais, cobre com prata, os DIUs hormonais, Kailina e Mirena, e o Implanon. Começando pelos não hormonais, que são esses aqui da foto. Os DIUs, cobre com prata. Dentre os de cobre, a gente tem opções de 3, 5 e 10 anos, dependendo da concentração de cobre. Cobre com prata, todos duram 5 anos. O que é importante a gente entender? É um método químico de liberação de uma substância química do cobre. Quando ele tem cobre com prata, é porque tem a prata tentando contrabalançar os sintomas associados ao cobre. Então veja bem, eu tenho a liberação de uma substância química que antes não tinha e que o meu corpo precisa se adaptar, além de ser um corpo estranho. Tem um DIU dentro do útero. Então assim, num primeiro momento, a gente precisa saber o que você usava antes, para justamente te orientar sobre as modificações que vão acontecer. Então vai que você usava uma pílula oral sem pausa. Agora você vai menstruar, agora você vai ovular, agora você vai ter ciclo menstrual. Então a gente precisa orientar a paciente e torná-la pronta para viver essa mudança de experiência, para não se assustar, para não ficar achando que há alguma coisa errada com o método e não um processo de adaptação a ele. Então, se você vem de um método hormonal e passa a um método não hormonal, você vai voltar a ovular, você vai voltar a ciclar. Isso significa, dependendo da intensidade, as alterações da TPM. Isso significa as alterações no corpo, benéficas na maioria das vezes, eu diria. Isso significa alterações no padrão de sangramento, no padrão de cólica, e a paciente precisa estar sabendo que isso tudo vai acontecer. Por isso que quando me perguntam, por exemplo, qual é o melhor método que existe, gente, não dá para decidir método sem conversar, sem saber quais são os seus anseios, o que você pensa sobre o método contraceptivo. E essa conversa, inclusive dos efeitos colaterais e das adaptações, é muito relevante, porque ela também pode influenciar na decisão de qual vai ser a forma de contracepção. Então, óbvio que quando a gente usa o método não hormonal, especialmente quando a gente usa o DIU de cobre, a gente pode ter uma modificação do padrão de contração uterina, e aí, portanto, a cólica, e do fluxo menstrual. Eu diria que isso não é um padrão.
e que quando acontece, geralmente ele retorna a um padrão habitual, normal, depois de 3 ciclos. E geralmente é isso. Os 3 primeiros meses, para qualquer um desses LARCs, são os meses onde a maioria das alterações acontecem e depois se estabilizam. Então, entenda, se você tiver uma modificação do padrão de sangramento, do padrão de cólica, que afete a tua qualidade de vida, volta correndo para o ginecologista para poder ser orientada e fazer as alterações e modificações que houver necessidade. Agora, se for algo que você está conseguindo e que você conversou com o médico antes e que ele te orientou que seria dentro do esperado, espera um pouquinho que as coisas melhoram. Porque tudo dá jeito. Tudo dá pra gente manejar. É só a gente saber e ter abertura para poder fazer esse tipo de manejo e ajuste caso haja necessidade. Então, lembrando que os métodos não hormonais, as principais modificações que você vai ficar de olho é TPM, ciclo, modificação do corpo, modificação do padrão de sangramento e a cólica, por conta da contração uterina. São esses 5 que a gente mais fica de olho quando a gente fala sobre DIUs não hormonais. E aí, passando para os DIUs hormonais, que são esses aqui da foto, Mirena e Kailina, a gente vai ter outras modificações. Linhas gerais, mais de 90% das pacientes que utilizam esses 2 métodos entram no que a gente chama de amenorreia, ou seja, não menstruam. Só que isso não é bate-pronto, em algumas até é, mas não é geralmente assim que acontece. O sangramento, ele vai diminuindo, o bloqueio completo dessa parte menstrual por uma coisa que a gente chama de atrofia do endométrio, às vezes demora um pouco a acontecer. E dependendo do seu padrão de vida, isso vai ser definidor para os sintomas de adaptação para esses DIUs hormonais. Primeiro, se você tiver hábitos inflamatórios, se você tiver uma vida muito estressante, se você não suplementar e tiver uma alimentação ruim, pode contar que esses escapes e esses sangramentos vão acontecer. Vai rolar uma dificuldade grande para você entrar em amenorreia por conta do estresse e da inflamação celular. Tem muita paciente minha que utiliza esses métodos hormonais de longa duração, fica insatisfeita porque não consegue mudar o padrão de dia a dia e não consegue aproveitar o que ela tanto queria, que era a amenorreia, utilizando o método. Ah, mas quando usava anticoncepcional rolava? Sim, porque fazia uma tomada de uma dose infinitamente maior todos os dias. Aqui tem uma liberação lenta, quando a gente fala de DIU hormonal local, porque é diretamente dentro do útero, que precisa de manejo do teu corpo. Você está fazendo um bloqueio discretíssimo e local. Então as repercussões no resto do organismo são muito menores, diferente quando você faz a tomada oral, que tem fígado, que tem outros órgãos envolvidos, enfim, é outro rolê. Então a utilização dos métodos de DIU hormonais, eles tendem a levar a não menstruar, dependendo do teu estilo de vida, a velocidade para isso acontecer. Nos primeiros 3 meses, pode rolar um sangramento, pode rolar um escape, pode rolar um sangramento com uma duração igual, tipo, doutora Lu, nesses primeiros 3 meses eu menstruei 28 em 28 dias. Sim, mas ele tá funcionando, fica tranquila. O que tem que ficar de olho e novamente retornar é se você tiver um sangramento abundante ou uma dor abundante. Aí é voltar para o ginecologista correndinho para conversar com ele. Todos os métodos de longa duração que você for fazer uso, você precisa ter acesso a quem fez a colocação, inserção, enfim, para você poder fazer esse tipo de questionamento caso haja necessidade. Fica de olho nisso. Não faça a utilização com alguém que você não vai ter como acessar depois. Isso é muito perigoso até, porque esse manejo é talvez mais difícil, mais demorado do que a inserção em si, que às vezes é super rápida. Então fica de olho nisso. Às vezes tem mutirão, às vezes tem alguns lugares para botar método em todo mundo, mas depois você não tem como acessar. Se você tiver algum efeito colateral, alguma coisa que rolar, alguma dificuldade de adaptação, você não vai ter quem buscar, porque comprar numa loja de departamento, dar defeito e ir atrás de outra loja de departamento para entregar o produto, fica mais difícil da gente conseguir gerenciar. Óbvio que dá, mas fica mais difícil, né? Então, porque essa conversa que eu falei, essa conversa de orientação de quais eventos que podem acontecer, de como é que vai fazer esse manejo, faz toda a diferença na hora da escolha do método, né? A gente sabe bem disso. Então, fica de olho. Escapes são geralmente
os processos de adaptação dos DIUs hormonais mais difíceis de organizar. Também tem paciente que refere um pouquinho de dificuldade na perda de massa magra e às vezes até uma tristeza no começo da utilização por conta do aumento do nível da progesterona. Mas isso não é tão comum nos DIUs hormonais, é mais comum no nosso terceiro método de longa duração que a gente vai falar hoje, que é meu querido também. Aliás, os três são Implanon. Implanon já é diferente. Também é um hormônio, também é longa duração e tanto o DIU hormonal como o Implanon, eles não possuem estrogênio, é só progesterona, por isso eles podem ser usados de longo tempo, sem risco de trombose, AVC, nem nenhuma dessas alterações, infarto, enfim. Tem pouquíssimas contraindicações, os dois, só que ele é inserido no braço. Ele é inserido assim na face medial do braço e ele tem uma liberação sanguínea. Enquanto os DIUs hormonais têm uma liberação local dentro do útero, o Implanon já é uma liberação sanguínea. Forma-se uma rede de vasos sanguíneos ali perto, bem subdérmico, ele é bem palpável, e ali ele vai liberando o etornogestrel devagarzinho, um pouquinho por dia. Também temos como as principais complicações do período de adaptação os escapes e sangramentos. Como eu falei, por serem progesteronas, tem paciente que refere essa tristeza assim no começo da utilização, uma mudançazinha de humor, uma dificuldade de perder massa na academia, uma retenção hídrica maior, tudo manejável. Tudo tem como manejar e você ter a qualidade e as vantagens do método que você fez a escolha. Mas novamente, assim como no DIU hormonal, o Implanon depende muito de você. Depende da qualidade do seu sono, depende da qualidade da sua alimentação, depende do gerenciamento do seu estresse e da atividade física que você faz. Muito! A gente precisa ter uma alimentação boa, a gente precisa suplementar, a gente precisa dormir bem, ter um cortisol legal para evitar esses eventos, porque isso faz com que haja um desarranjo de outros hormônios que interferem diretamente na parte do escape. E aí você acaba tendo escape. Então, quando você está utilizando um método que foge esses 3 primeiros meses, que isso é normal, novamente, como eu falei, é o tempo da progesterona e aumentando no seu organismo e conseguir levar ao evento que geralmente quem usa esses métodos quer, que é a amenorreia, ficar sem menstruar. Mas o tempo que isso vai demorar para acontecer tem influência sua direta. Ah, mas eu fiquei com a pele mais oleosa, fiquei com um pouco mais de espinha. Tem jeito, muito jeito. Um bom dermatologista consegue manejar isso perfeitamente. Até porque o fato de você estar utilizando uma medicação confiável de longa duração aumenta a oportunidade do dermatologista em outras muitas medicações para poder te ajudar. Lembrando que o nutricionista vai te ajudar muito nessa história também, o educador físico, enfim, aquele grupo que eu sempre digo que é essencial, inclusive o terapeuta. Porque às vezes o teu estresse vem daí e aí a gente consegue organizar de uma outra forma. É uma paciente que às vezes tem hábitos de vida muito difíceis de poder dar uma disciplinada em alguma coisa ou outra e que começa a ter escape, porque agora está utilizando um método que é contínuo e liberação lenta e começa a perceber que aquilo ali não está rolando e a gente precisa até dar uma desacelerada na vida da paciente para ela poder entender que ela vai ter uma qualidade melhor de tudo quando ela conseguir dar qualidade de vida a ela mesma. Então, entenda que esses primeiros sangramentos nessas utilizações do Implanon, por exemplo, eles são adaptativos, eles vão passar e geralmente o jeito com que você leva a vida pode influenciar. Não estou te culpando, hora nenhuma. Talvez ele só esteja te alertando que algumas coisas podem melhorar. Ah, mas eu tenho uma vida incrível, eu faço todas as suplementações, eu tenho uma rotina legal, eu consigo implantar na minha rotina gerenciamento de estresse, atividade física e continuo tendo esse escape. Hora de ver como é que estão os teus exames de sangue. E, infelizmente, algumas pacientes de fato não se adaptam a esses métodos de longa duração. Nem os hormonais e nem os não hormonais. Tem paciente que não rola. Ali a gente tenta segurar mais um pouco para valer até o investimento, tenta manejar de todas as formas que a gente conhece, mas não acontece. E aí tem horas que realmente tirar é a única solução e tentar partir para uma outra forma de contracepção, caso esse seja o desejo da paciente. Mas entenda, tenha um bom relacionamento com quem colocou o seu método, tenha acesso a essa pessoa e entenda que às vezes o manejo de outras partes na sua vida vai influenciar diretamente no resultado positivo do seu método de longa duração. Se
Se você ainda tiver mais alguma dúvida, se você tiver um outro evento, algum outro efeito dos métodos de longa duração, deixa aqui, vou responder todo mundo. Até a próxima!